Saudações a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar poderosamente a sua vida e lhe conceder livramentos em nome de Jesus. No dia de hoje, quero lhe convidar a permanecer até o final do vídeo, porque vamos falar de algo muito importante: o valor do homem. O valor do homem. Quero lhe convidar a permanecer até o fim, porque creio que o Espírito Santo vai impactar poderosamente a vida de cada um de nós. O valor do homem. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, diz a Bíblia: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O valor do homem. Deus cria o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ao criar o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, ponto número 1, aonde surgiu esse ódio mortal que Satanás tem pela humanidade. O ódio mortal que Satanás tem pela humanidade não consiste pelo fato de estarmos à igreja. O ódio mortal consiste pelo fato de sermos feitos segundo a imagem e conforme a semelhança de Deus. Então, ponto número 1, Deus cria o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ponto número 1 do valor que o homem tem. O homem foi feito segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. Ponto número 2. Ponto número 2, Deus concede ao homem um reino. Deus ofereceu ao homem um reino para governar. Por isso disse Deus que domine o homem sobre toda a terra, sobre os animais do mar, dominar no mar, sobre as aves dos céus, dominar nos céus, e sobre toda a terra. Toda a terra. Então Deus concedeu ao homem domínio sobre a terra. Deus ofereceu ao homem um reino para governar. Esses dois são os dois motivos pelos quais Satanás odeia todo ser humano que está sobre a terra. Primeiro, fomos feitos segundo a imagem e conforme a semelhança de Deus. Segundo, Deus ofereceu ao homem domínio sobre um reino, domínio para governar sobre a terra. E quando nós vamos, para entendermos melhor essa questão, nós vamos no motivo da queda de Satanás. Qual foi o motivo da sua queda? Quando nós vamos no livro de Isaías, capítulo de número 14, Isaías, capítulo de número 14, nós encontramos as seguintes passagens. Começando no versículo número 13, diz o seguinte: E tu dizias no teu coração. Quem dizia? Satanás. E tu dizias no teu coração: Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus. Quais são as estrelas de Deus? Está se referir aos anjos. Acima, ele estava na mesma dimensão que os anjos. Então ele está a dizer que subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos do Senhor. Acima dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono, vou estabelecer o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que o motivo da queda de Satanás foi por ele querer ser
igual a Deus. Por isso ele diz, e serei semelhante ao Altíssimo, e serei semelhante ao Altíssimo, e serei, versículo 14, semelhante ao Altíssimo, e serei semelhante ao Altíssimo. Em que sentido? O Altíssimo tem um reino e governa sobre um reino, ele também queria montar o seu reino e governar sobre o seu reino, de maneira a ser semelhante ao Altíssimo, autoridade sobre um reino para governar. Então, quando Deus cria o homem, ele concedeu o que Satanás queria. Satanás queria um governo para governar, um reino para governar. Quando Deus cria o ser humano, diz a Bíblia que criou Deus o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Satanás está a dizer, e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus está a dizer que Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. É ali aonde nasce o ódio mortal que Satanás tem para a humanidade. Satanás não te odeia por conta da tua aparência física, por conta da tua beleza. Não. Não te odeia nem tão um pouco por conta da tua conta milionária que você tem. Não. Satanás te odeia por você ser imagem e semelhança do Altíssimo, por seres feito imagem e semelhança do Altíssimo. É ali aonde surge o ódio mortal de Satanás. E é ali aonde consiste o seu valor. O seu valor não é determinado pelas coisas que você possui. O seu valor é determinado por você ser imagem e semelhança do Altíssimo. E Deus lhe concedeu poder para governar, poder para reinar. Por isso Satanás odeia mortalmente todo ser humano que está sobre a face da terra. Você não é uma pessoa comum, você é imagem e semelhança de Deus, e Deus te deu poder para governar. Por isso o inimigo, desde o princípio, procurou corromper a humanidade, corromper a imagem de Deus. Então nós vemos que Deus, ele deu ao homem poder para governar. E quando Satanás viu isso, ele se levantou para ir contra a criatura de Deus, a criatura mais perfeita que Deus havia feito, o ser humano. Ele se levantou e procurou perseguir de maneira a corromper a imagem de Deus. Por isso nós vemos que quando o pecado entra no mundo, o pecado corrompeu a imagem de Deus em nós. O pecado corrompeu a imagem e semelhança de Deus em nós. Mas nós vemos que Deus, ele nunca desistiu do ser humano. Por isso ele enviou o seu único filho para restaurar a imagem do homem que foi corrompida, para restaurar o homem no seu estado original, e que é imagem e semelhança de Deus. Você é especial, é importante, não por conta da sua conta bancária. Você é especial porque és imagem e semelhança de Deus, e Deus criou para você governar. Por isso se levanta e para de olhar para ti com desprezo, para de olhar para ti com discriminação, e entenda que você é imagem e semelhança de Deus. É nisso que consiste o seu valor. Podes não ter ouro e prata, lembra-te sempre, você e eu somos imagem e semelhança de Deus. Distante de Deus, a imagem está corrompida. Próximo de Deus, estamos restaurados no nosso estado original. Seja uma bênção, porque você é imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.